noite a todos. Desejamos um abençoado 2021, que este ano seja também de grandes aprendizados como este último. Este estudo de hoje vai ser baseado no livro Futuro Espiritual da Terra, psicografado pelo Samuel Gomes, pelo espírito André Luiz. É a nova leva de livros do André Luiz. E esse é um livro muito atual, recente também, e fala muito do que a gente está vivendo agora, explica muito do que a gente passou nesse último ano com relação a essa pandemia. E não só isso também, mas todo o contexto global do que a gente está vivendo agora. Que a gente possa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse nosso aprendizado aqui, e dessa forma a gente ter uma vida mais tranquila, ou seja, conseguir levar esse aprendizado de uma forma mais suave, compreendendo tudo o que está acontecendo, não cruzando os braços, ajudando no que a gente pode, mas com a compreensão de que é algo necessário, de que é algo que faz parte do processo que a gente está passando agora. Então não existe nenhum descaso com a espiritualidade maior, não existe nenhum acaso, não existe essa situação de estar num barco à deriva ou de caos. Existe um porquê e uma força maior que está regendo tudo que a gente está vivendo nesse momento. Então, rogamos amparo à espiritualidade maior, que nos ampare e nos intua, que tenhamos todos uma noite agradável de estudos. No início de cada ano, a gente sempre faz muitas promessas. Esse ano eu quero viajar, ou eu quero eliminar tantos quilos, ou eu quero ter uma vida mais saudável, ou deixar de algum vício. E se a gente parar para pensar, será que a gente não está fazendo essa mesma promessa há vários e vários anos? Na virada do ano e no dia 1º, no dia 2, a gente continua fazendo as mesmas coisas? Essa é a proposta desse nosso estudo, a proposta do Vida Consciente. Que a gente entenda que sem uma mudança nossa, essa mudança não vai vir de fora, não vai vir dos parentes, nem do governo, nem dos religiosos. Essa mudança parte de mim. Só vai mudar quando eu mudar. Se não for, até pode mudar, mas eu não vou ser atingido por essa mudança. Eu não vou aproveitar essa mudança se eu não mudar internamente, eu não vou estar em sintonia com essa mudança. Então, que a gente leve um pouquinho mais a sério essas promessas que a gente vem fazendo, porque senão vai acabar mais um ano e a gente vai ter que repetir as mesmas promessas novamente. Então, estamos agora numa transição, em plena transição planetária, para um plano de regeneração. E o que ele conta aqui sobre esse momento? Os planos espirituais inferiores estão sendo limpos com grande eficácia e muitos espíritos perturbados sobem em direção ao plano físico, aproximando-se cada vez mais dos encarnados que, por sintonia, os mantêm próximos de si. Então, é algo natural, faz parte dessa transição, essa reurbanização, essa limpeza extrafísica, principalmente dos planos espirituais inferiores. Esses espíritos precisam sair de lá e o nosso plano físico aqui faz parte dessa passagem, desse estágio. Então, eles vão passar por aqui. Muitos ganharam ainda um novo corpo, uma última oportunidade,
de terem uma chance de continuarem nesse planeta. Muitos não conseguiram, mas estão aí aguardando essa transição, essa repatriação, né, sendo levados para outros orbes, para outras experiências. Então é o que a gente está vendo hoje nessa nossa sociedade aqui. Então, muita dessa desarmonia, dessa violência que a gente vê por aí é causada por essa situação, mas não estamos à deriva, como eu falei antes. É uma parte necessária dessa limpeza. Então, isso faz parte, mas é passageiro. Logo, logo isso passa e diria eu que o pior já passou, a gente está na tendência aí de a cada ano isso ir melhorando. Mas esse estado de desarmonia continuará até quando? Então, esse estágio agora dessa passagem desses espíritos pelo nosso plano aqui continua até quando? Até quando o plano maior achar que devem mudar? Ou, o melhor e o desejável, seria até quando todos nós mudássemos de condições íntimas, buscando compreender as forças destrutivas que acalentamos há milênios e não lhes dando mais vazão para essas forças destrutivas, construindo comportamentos equilibrados e harmônicos como marcas de nossa sobriedade. Então, ele não está dizendo aqui que isso vai passar quando esse pessoal aí sair do nosso planeta, não. Ele está dizendo que nós também carregamos forças destrutivas e as acalentamos há milênios. A gente só não está mais na posição de estar dando vazão expressiva a essas forças destrutivas. Muitas vezes a gente usa sorrateiramente essas forças, tentando controlar quem está ao nosso lado, não compreendendo que cada um tem uma caminhada evolutiva, tem um aprendizado específico para essa vida. Então a gente fica querendo controlar a vida dos outros, querendo que eles vivam do jeito que a gente acha que é o certo. E essa é uma das maiores causas de desavenças que a gente encontra nos atendimentos de grupos familiares, de relacionamentos entre pessoas. Então, essa falta dessa compreensão, desse respeito à experiência do outro. O outro é diferente, ponto. Nós não podemos mudar isso. A gente pode estar ao lado, como pais e educadores para os filhos, sim, até certa idade é nossa função prepará-los para a vida. Mas depois de terminada essa parte, não mais. Aí a liberdade deles exercitarem cada um o seu aprendizado. Então ele está dizendo que cada um de nós, não são só eles que são os ruins, digamos, os maus. Todos nós carregamos essas forças destrutivas que está no nosso inconsciente. A gente, por uma máscara ou por uma formalidade, comodidade, a gente acaba não deixando extravasar isso. Mas em alguns momentos a gente não consegue se segurar. Então essa é também a proposta do Vida Consciente, que a gente entenda o que a gente é, como a gente funciona, para conseguir dominar essa nossa caminhada, para não sermos mais levados à revelia de roldão, indo com a boiada, né? Indo para onde todo mundo vai. O homem passa por um momento de sua evolução no qual terá de voltar-se para dentro de si mesmo, de qualquer jeito. Isso aqui está no livro, acho que é de 2014, então não lembro mais a data dele. Mas já estava falando isso aqui, ó, e essa pandemia quase que forçou muita gente, se não a olhar para dentro de si mesmo, mas evitando olhar muito para fora, direcionar a sua atenção para fora, porque a gente foi
cerceado, impedido de muitas formas de como a gente estava vivendo, dos nossos costumes, né? Então, de algum jeito ou de outro, a gente vai precisar entender o que a gente é, como a gente funciona. Essa é a proposta. Quem não se conhecer não vai conseguir permanecer aqui nesse planeta por uma diferença de vibração. Então não vai ter mais condições de ter experiências aqui nesse plano. Como também, nesse momento atual, a atmosfera psíquica, o psiquismo do planeta, possibilitou muitos espíritos de outros orbes virem aqui tratar aspectos que lá não tinham como tratar. Lá, por exemplo, violência, não existe mais, egoísmo não existe mais. Então lá eles não tinham como trabalhar isso. Não tinha ressonância com os demais habitantes daquele local. Então precisaram vir para cá para terminar esse aprendizado que ficou incompleto em algum momento lá no passado. Esse aqui é um texto do Jung, aí é mais de 150 anos, chutando um valor aproximado aqui. As pessoas farão de tudo. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. A gente sempre quer olhar para fora, quer achar um culpado lá fora. É o governo, é o marido, é a esposa, é o patrão, é o vizinho. Sempre procurando fora, não quer olhar a causa dentro de cada um de nós. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão que carregamos cada um de nós em nós mesmos. Desculpa. Conscientes da escuridão que carregamos, ou seja, desse nosso inconsciente. O que está incluído nesse nosso inconsciente, o que a gente carrega ali dentro, de onde vem isso, o que eu posso fazer para mudar o que eu sinto de vibração do inconsciente. Então, compreendendo como isso funciona e as ferramentas que a gente pode usar para tratar isso, a nossa vida vai ficando mais tranquila. Apesar de tudo que a gente encontra nessa nossa caminhada, não tem mais o fator indignação, injustiça. A gente compreende o que está fazendo e arregaça as mangas e vai em frente. Quanto mais ele se esconde por trás de suas ilusões, maior é o nível de frustração e angústia que o atormenta. Não é à toa que a ansiedade e a depressão é o mal do século, né? Porque a gente não quer saber de olhar para dentro de nós mesmos, e isso é uma força que a gente não consegue segurar. Em algum momento a gente vai precisar, como ele falou aqui, de qualquer jeito, ou pelo amor ou pela dor. Não podemos mais comprar o céu como pretendíamos fazer no passado. Não há uma forma externa de ser religioso. Este comportamento não facilitará a nossa entrada nos planos maiores, nem as oferendas e os donativos comprarão nossa passagem para os altos planos da vida plena. Então é a parábola da veste nupcial. Então, é você estar preparado para ir, não é comprando um lugar. Isso não pode ser terceirizado. Então, essa mudança é pessoal e intransferível, porque depende apenas de nós. Nós que fomos os criadores dessa desarmonia que está no nosso inconsciente, então está nas nossas mãos a solução para resolver isso. Então a gente chegou num ponto em que a gente compreendeu mais ou menos como isso funciona. E entendeu, ou pelo menos intuitivamente, que não devemos mais fazer o mal. Que a gente deve fazer o bem, que deve ajudar, que deve cooperar. Então a gente chegou nesse ponto dessa conclusão.
Não queremos mais viver do jeito que a gente viveu até agora. Mas tudo que a gente fez até agora está registrado no nosso inconsciente. E esse plano de regeneração, no meu entendimento, é um grande trabalho nesse nosso inconsciente, de passar a limpo todas essas experiências pregressas, porque apesar de hoje eu ter essa compreensão, essa determinação de mudar, embora às vezes não consiga, porque eu ainda não domino essa força inconsciente. Então, apesar de eu compreender isso, todas essas experiências pretéritas estão vibrando intensamente no meu inconsciente. O corpo morreu, mas aquela consciência ficou vibrando naquela situação. Ela precisa sair daquela condição. Ela precisa perdoar quem a colocou naquela condição. Vendo, não só por perdoar, vendo que também já fez mais ou menos a mesma coisa no passado. Então não tem culpado, não tem inocentes. Somos aprendizes da vida, numa grande escola planetária. Então não tem como fugir disso. Para ser verdadeira, toda conquista deve nascer em nossa intimidade. Então não dá para vir de fora, tem que ser conquistado. No encontro profundo da alma consigo mesma. E isso só é possível por meio do autoconhecimento. Mais uma vez, a orientação do autoconhecimento, que iniciou lá há mais de 5.000 anos com o hinduísmo. Né? O conhecimento libera o karma. O que é isso? Se você entende por que você está passando dificuldades hoje, que lá no passado você também já fez isso, você vai mudar a tua vibração, a tua forma de viver, de agir, de interagir. E aí você vai anular essa consequência do karma. Então o conhecimento libera o karma. Alguns milênios após, os gregos também a orientação. Conhece-te a ti mesmo. Também tem no budismo o exercício do desapego. Vivências passadas geram apegos hoje. Hoje a gente não sabe por que acha que todo mundo precisa estender um tapete para a gente passar. Por que a gente acha que é melhor que os outros. Então a gente carrega esses apegos de vidas onde a gente teve uma condição melhor de controle, de poder nas mãos. Então se libertar de tudo isso. O desejo é a causa do sofrimento, segundo Buda. Então, se você deseja algo e aquilo acontecer, não tem grandes vantagens, porque você já estava desejando, esperando aquilo, já era algo esperado. E se você não consegue aquilo que você deseja, você vai ficar frustrado, porque você estava esperando aquilo. E se você não desejar, você vai trabalhar, lógico, não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Não, a gente faz, mas não tem a expectativa do desejo. A gente faz porque é o certo a fazer, trabalha porque quer fazer um bom trabalho. E aí, se aconteceu aquilo, que ótimo. Você não estava esperando, é uma coisa muito boa. Se não aconteceu, não há frustração, porque você não estava esperando. E no cristianismo também, de Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então não tem como fugir desse autoconhecimento. Por isso que aquilo até botou em negrito aqui, né? De qualquer jeito a gente vai precisar voltar para dentro de nós mesmos. Quando ele disse que o reino de Deus não viria por aparências exteriores, queria dizer que não poderemos adotar posturas superficiais de virtudes, parecendo ser quem na verdade não somos. Isso aqui, na realidade, em muitos casos, é uma consequência dessa diferença do que a gente sabe e do que a gente sente. A gente sabe que deve ser bom, que deve cooperar, que deve ajudar, que deve amar o próximo como a si mesmo, que deve perdoar. Mas como o nosso inconsciente vibra diferente disso, a gente não sente isso. A gente não consegue viver. Então fica mais fácil a gente moldar uma máscara de bonzinho. E aí a gente convive um pouco melhor com essa diferença. A gente está parecendo bonzinho. Eu sei o que sou, ou acho que isso não é meu, que é obsessão, que vem de fora.
e fico de bem comigo mesmo. Quando acordarmos para essa realidade, veremos os desafios reais e concretos para desenvolver uma postura firme e consciente rumo à libertação de nossas condições inferiores. Então, há necessidade de um trabalho. A gente precisa desenvolver uma postura firme e consciente. Se eu entendo que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, porque isso é o enunciado de uma lei universal, que tudo que eu faço para o próximo, eu estou fazendo para mim mesmo, em algum momento lá na frente as posições podem se inverter, então eu vou me esforçar para fazer isso. Eu sei que sou beneficiado. Não é só mais algo bonito e utópico que alguém falou lá há 2000 anos, não. É algo urgente e necessário para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa caminhada espiritual. E aqui ele continua dizendo que a partir do ano 2000 não nasceriam mais irmãos predominantemente imperfeitos. É claro que em tudo há exceções. A exceção não anula a regra, ela apenas confirma a regra. Né? Um ou outro espírito ainda é aceito em função das lutas que impõe aos que convivem com eles, transformando essa relação em aprendizado de alguém ou de um grupo que sofre com a sua presença. Então, a partir do ano 2000, pessoas predominantemente más ou imperfeitas não podem mais nascer aqui, não podem mais ganhar um corpo, a não ser, como ele falou aqui, quando isso faz parte do aprendizado de outros. Então, se um grupo familiar ou profissional em algum momento lá no passado desencaminhou alguém, mas esse grupo já mudou e esse alguém ficou para trás, esse alguém pode ainda vir no meio desse grupo para que esse grupo o auxilie a recuperar esse tempo perdido. Mas é em caráter de exceção. Então, o planeta já está aí há 20 anos já apenas nascendo pessoas com propensão a serem mais boas do que más, do que darem vazão aos seus maus instintos, não, às suas más tendências. Excluindo esses casos isolados, tem sido muito raro o retorno desses imperfeitos, à esfera física. Só podem reencarnar os que apresentam, pelo menos, uma possibilidade de serem tocados e sensibilizados para uma melhoria de si mesmos. Muitos desses espíritos que se apresentam em noticiários infelizes, mesmo os mais jovens, nasceram em sua maioria antes do ano 2000. Nesse período, não só nasceram espíritos nobres para efetivarem as mudanças necessárias, mas também um contingente de outros amigos que precisariam das lições na própria vida a fim de assimilar esses elementos educativos. Então, trazendo essa informação que a partir do ano 2000, então, só estão reencarnando espíritos que têm condições de se melhorarem. Até então, a gente tinha a condição de número grande de pessoas boas, mas os maus faziam mais barulho, atraíam mais pela sua forma de viver, de ver a vida, e aqueles que estavam em cima do muro acabavam indo atrás desses que chamavam mais a atenção. Então, a partir de agora, com a expatriação desses inferiores, esses que estão em cima do muro vão ter mais em evidência o exemplo dos bons. E a tendência, então, é a cada ano a gente estar construindo um planeta mais tranquilo, mais propício para essa nova fase de regeneração. Muitos deles estão perambulando nas grandes cidades, ou mesmo em algumas nações, cujo karma coletivo ofereça a oportunidade de passar por choques mais pesados. Então, isso aconteceu e pode continuar acontecendo.
determinando experiências de natureza mais grave. Guerras, agressões e violências descabidas, sentimento de separatividade, inconsciência coletiva ligada à barbárie, ações de interesse econômico exclusivista, lutas étnicas e étnicas, disparates sociais entre grupos e tantas outras calamidades ocorrem como repercussão das escolhas para que, sob o peso destas, o homem aprenda em suas lições derradeiras o que fazem a si mesmos por não ter consciência de sua real natureza, que é espiritual. Somente por meio desta essência sublime, o homem terá condição de eleger uma boa forma de se relacionar consigo mesmo, com a vida e com os outros, considerando-os com a mesma medida que dá a si mesmo, a fim de que um sentimento real de fraternidade possa surgir e a gente consiga implantar aqui nesse planeta a proposta de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, entendendo que ninguém é melhor que ninguém, que ocupamos aqui posições temporárias, que a gente deve respeitar do mais importante ao mais humilde, que na vida seguinte o mais humilde, que a gente humilha, pode ser o mais importante, e aí a gente vai passar a humilhação de estar à frente daquela pessoa que talvez aprendeu a lição e nem queira mais humilhar. Mas a gente vai se sentir humilhado, estando naquela situação que a gente carregou esse orgulho por tanto tempo. E esse é um relato que a gente ouve de pessoas que vieram de outros planetas, que vieram expatriados aqui para a Terra. E ficou muito forte o registro dessa experiência, causando hoje uma sensação de nostalgia, ou de não pertencer aqui, ou de uma tristeza sem motivo. A experiência lá é o que está acontecendo aqui hoje. Lá, eu também estive lá, como a gente não estava mais na proposta de trabalho, de evolução, de experiência daquele planeta, a gente se deixou marginalizar. Então as pessoas passavam pela gente e olhavam com compaixão. Elas não tinham raiva, ou medo, ou nojo da gente. Elas tinham um olhar de compaixão, mas aquele olhar nos feria muito nosso orgulho. Porque antes, nós, orgulhosos, desdenhávamos aquelas pessoas. Então, foi muito sofrido aquele momento e do reconhecimento de que lá não teríamos mais condições de uma nova vida, de uma nova experiência, e a gente veio para cá. Então, agora a gente está lutando para isso não acontecer de novo. Os novos valores para o nosso mundo serão construídos tendo por referência o que não queremos mais que faça parte de nós e, por consequência, o que não queremos que faça parte da nossa relação com o próximo. Então, os novos valores olhando para nós mesmos, o que a gente não quer mais que faça parte de nós e, por consequência, da nossa relação com o próximo, vai moldar aí qual vai ser a nossa caminhada de aprendizado, de mudança, de melhoria, de autoconhecimento, de reforma íntima. O homem está se cansando do mal e verá que não vale mais a pena sustentá-lo, apagando assim do cenário do orbe. Porque eu comentei antes, a gente chegou num ponto que chegou à conclusão que não quer mais viver daquele modelo antigo, fazendo mal, sendo egoísta. Mas a gente ainda tem uma força uma inércia muito grande de continuar agindo da mesma forma. Então, tudo que a gente fez no passado ainda está vibrando no nosso inconsciente e tenta nos empurrar para continuar vivendo dessa mesma forma. E aqui ele traz uma citação do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ele não disse que ia carregar a cruz para a gente.
Ele disse que o jugo dele é suave. É o que? É seguir a orientação dele, do Evangelho. Esse fardo é leve, mas é difícil a gente quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas é simples, é leve. É você se libertar, se desapegar, é tratar os outros com respeito, é cooperar, é dividir. Você não precisa construir nada muito grandioso que envolva muito esforço. É uma mudança íntima de comportamento. Então ele diz que é suave e o fardo é leve. Mas o nosso orgulho é muito pesado para a gente se libertar dele. Aliás, a gente sabe que o perdão nos liberta da outra pessoa e a gente não quer saber de perdoar. A gente fica ali carregando, remoendo aquela raiva, transformando ela num ódio. E mesmo sabendo que a gente é o maior beneficiado de perdoar. Aliás, entendendo que se ele conseguiu fazer algo para a gente, é porque a gente também fez. É causa e efeito, é uma lei universal, não tem como fugir dela. Então, essa compreensão do que a gente está vivendo aqui, do que a gente está fazendo aqui, faz com que a nossa caminhada seja mais tranquila. Agora a gente entende o que é isso aqui, o que é uma vida, o que é uma caminhada, entende o porquê deste ano de pandemia, que vai fazer aniversário daqui a alguns meses, né? Que não tem nada de errado com isso, que a gente deve arregaçar as mangas, deve ajudar no que tiver condições, mas que o que está acontecendo é algo necessário para essa transição planetária. Não tem nada errado, não está nada fugindo do controle, está tudo certo, cada um está no país certo, com o governo que precisa, com as autoridades que precisa, e cada um está sendo afetado de uma forma diferente por tudo isso, de acordo com a sua experiência pretérita, com a sua necessidade de aprendizado. Então eu costumo brincar que aparentemente está tudo errado, mas está tudo certo. Mesmo parecendo estar tudo errado. Essa frase, aliás, eu escutei de um vizinho dos meus pais de infância. Mas escutei dele, já adulto, e ele quase no momento de voltar para a pátria espiritual, um homem muito sábio. E guardei isso e faz muito sentido o que ele falou. Não um homem não letrado, mas muito sábio. Então, aparentemente, mesmo parecendo que está tudo errado, ter essa confiança, essa fé de que não estamos desamparados, de que tudo isso é necessário e que isso vai passar logo, que a gente vai cada vez mais conseguir botar mais em prática essa proposta de mudança. Aliás, o mundo não vai mudar do nada. Nós precisamos construir essa mudança. E a mudança muitas vezes vem com destruição. Uma reforma numa casa gera uma sujeira, uma bagunça, um desconforto para quem está ali. Mas é uma reforma necessária, essa que a gente está passando, para um bem maior, para uma proposta de caminhada, de aprendizado diferente, deixando para trás esse plano de provas e expiações, esse tipo de sofrimento que a gente viveu até agora, e iniciar uma nova fase mais tranquila com novos aprendizados. Eu espero que esse conteúdo tenha auxiliado a cada um de vocês. Chegou ao final do nosso tempo de estudo de hoje. Então vamos encerrar com um passe à distância. O importante nesse passe é a gente estar receptivo mentalmente, que a gente não bloqueie ou devolva ou reflita essa energia de volta. Então a postura mental é essencial para que a gente receba essa onda de energia que é o que a gente chama de paz. Tem muitos outros nomes, dependendo da filosofia ou da organização religiosa, mas a essência da energia é a mesma. Estamos colocando em posição receptiva, sentindo
essa onda de energia, descendo do alto da cabeça, desbloqueando os canais energéticos, dissolvendo qualquer energia densa, estagnada, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando o nosso sistema de defesa, nos sentindo mais leves e preparados para mais um ano, e para mais uma semana, e para mais um dia. Que a gente se preocupe apenas com o que a gente pode resolver agora, pensando assim, a gente vai resolver mais, não vai se preocupar tanto, e a vida vai ficando mais leve. Não só nossa, de quem está ao nosso redor, porque essa leveza é contagiosa também. Ampliando essa energia para a nossa residência, para o local de trabalho, envolvendo todos. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana e um ano abençoado. Que assim seja.